Ninguém pode apontar um pecado, por pequenino que seja na minha vida. Então eu sou um ser humano que foi tentado em tudo, mas não pecou. Eu mereço a vida. Querido Pai, por ser Deus, eu já tenho a vida. Mas por ser homem, eu ganhei a vida, porque fui tentado e nunca pequei. Porque obedeci, eu ganhei a vida. Agora eu quero fazer uma coisa contigo. Na tua lei não diz que não pode haver uma troca. Então, a morte que o homem merece porque pecou, quero morrer eu. E a vida que eu ganhei porque não pequei, quero entregar ao ser humano. E meus amados, foi isto que aconteceu na cruz do Calvário. Foi isto que explica Isaías 53. Nós merecíamos ser desprezados, diz a palavra, rejeitados dos homens, sofrer dores, experimentar quebranto. Nós merecíamos finalmente ser cuspidos no rosto, chicoteados nas costas e finalmente ser cravados numa cruz. Todos nós merecíamos isso. Mas o Senhor Jesus nos ama tanto, que Ele veio a este mundo, sofreu como homem, foi tentado como homem e conseguiu vencer a vitória que nós não conseguimos. E agora se apresenta ante seu Pai e diz: Pai, eu quero morrer a morte que o homem merece. E a vida que eu ganhei e que mereço, eu quero dar para o ser humano. E foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Uma troca de amor. Uma troca de amor, meus amados. Uma troca de amor. Para ilustrar melhor isto, eu quero lembrar com vocês os dias da crucifixão. A polícia de Jerusalém estava procurando um bandido, um marginal que, sob pretexto de ser um revolucionário social, dava rédeas soltas a seus instintos depravados. Chamava-se Barrabás. Todos ouviram alguma vez falar de Barrabás. A polícia de Jerusalém estava procurando Barrabás. E um dia eu imagino que as manchetes dos jornais publicaram uma notícia assim: a polícia prendeu Barrabás. Todo mundo respirou aliviado. Porque todo mundo tinha medo de Barrabás. Porque quando as sombras da noite chegavam, os pais tinham que esconder suas mulheres, seus filhos, com medo de Barrabás, porque Barrabás era um homem sangriento, um homem sanguinário, um homem salteador, com instintos assassinos. Agora que as manchetes dos jornais anunciaram que a polícia prendeu Barrabás, todo mundo respirou tranquilo. E Barrabás foi preso, julgado e condenado. E agora prestem atenção ao que vou dizer esta noite. Naqueles tempos, os piores criminais eram condenados à morte por crucifixão. Nós não entendemos muito isto. Às vezes pensamos que interessante, ele foi crucificado. É porque não conhecemos o que significa a morte por crucifixão. Meus irmãos, a morte por crucifixão era uma morte cruel, sanguinária, uma morte fria, uma morte calculada. Era um tipo de morte especialmente estudado para fazer sofrer aquele que seria crucificado. E por isto, a morte por crucifixão era reservado para os piores inimigos da sociedade, para os piores assassinos, para os piores marginais. Por que digo isto? Porque, meus amados, o homem era cravado numa cruz. E eu lhes digo, ninguém morre porque se lhe faça um buraco na mão e nos pés. Estas mãos e pés não são pontos vitais. Ninguém morre por isso. Ainda se lhe pregasse um prego no coração, dá para entender que o homem morresse. Mas porque se lhe fazem pequenos furos nas mãos e nos pés, ninguém morre. Mas o homem era pregado vivo e levantado na cruz. E agora esse homem começava a sangrar, vivo aí. E ficava pendurado nessa cruz.
A lei permitia que o único que se podia dar para esse homem era um pouco de vinagre numa estopa. E foi isto que fizeram também com Cristo. E esse homem ficava pendurado, sangrando. O sangue gota a gota ia caindo dos braços e dos pés. Meus amados, dependendo da resistência do assassino, ele ficava às vezes um dia, às vezes chegava à noite, o vento gelado da noite lá na montanha castigava seu corpo nu. E quando chegava o dia, o sol esquentava e queimava suas carnes, e queimava seu sangue saindo das mãos e dos pés. E às vezes chegava a noite, e o homem ficava pendurado até morrer. Era uma morte cruel, porque o ser humano que era pregado tinha tempo para meditar, para pensar em toda a miséria que tinha feito na sua vida. Era uma morte estudada especialmente para castigar os piores assassinos. A morte da cruz não era uma morte simples. Era uma morte que era uma espécie de vingança da sociedade para os piores criminais. E Barrabás foi condenado a este tipo de morte. Naqueles tempos, quando era um homem era condenado, chamava-se o carpinteiro ou o marceneiro. Para ele, preparar a cruz do marginal. Porque as cruzes eram personalizadas. Porque não, a cruz devia ter as medidas do delinquente. Se o delinquente media 2 metros, não poderiam cravá-lo numa cruz de 1,80 m. Assim, o artesão veio e tomou as medidas de Barrabás, tanto de braço, tanto de altura, tanto de comprimento. Foi à oficina e preparou lá a madeira. E seguramente, eu imagino que o marginal pensava assim: e nesta cruz vai morrer Barrabás. E quando terminou de preparar a cruz, escreveu o nome de Barrabás. Foi lá, levou a cruz, recolheu seu dinheiro e foi embora. E amados, agora estava aí Barrabás condenado à morte. E aí estava a cruz preparada para Barrabás, com as medidas de Barrabás, com o nome de Barrabás. Mas naquele dia, os judeus, meus amados, prenderam o Senhor Jesus. E o julgaram e o condenaram. E ele não tinha feito mal a ninguém. Ele só tinha devolvido a vista aos cegos, alimentado os famintos, devolvido a paz aos desesperados. Tinha devolvido a confiança nos homens que eram párias da sociedade. Ele tinha reestruturado o ser humano. Tinha levantado da lama. Mas agora os judeus o prenderam e o condenaram à morte de cruz, à morte dos piores marginais, dos piores assassinos. Vocês conhecem bem a história. Pilatos tentou defender o Senhor Jesus. Pilatos se levantou e pensou: eu não posso permitir que Jesus morra. Eu sei em meu coração que ele não fez mal a ninguém. Eu vou defendê-lo. E ele fez de tudo para defendê-lo. E finalmente aquela noite ele pensou: já sei. Eu vou levar Jesus perante o povo. E juntamente com ele vou trazer o pior marginal, Barrabás. E vou fazer que o povo escolha entre um deles. E todo mundo vai querer que eu mate Barrabás e solte a Jesus Cristo. E eu vou salvar o Senhor Jesus. O que Barrabás não sabia era que a profecia dizia que Cristo devia entregar sua vida pelos seres humanos. Aliás, o que Pilatos não sabia era que Cristo estava morrendo voluntariamente. Ninguém estava obrigando a ele a fazer isso. E ao dia seguinte, quando Pilatos saiu perante a congregação e disse: em datas como esta temos o costume de soltar um prisioneiro. Vocês querem que solte a Barrabás ou que solte a Cristo? E o povo enlouquecido gritou: solta Barrabás, crucifica a Cristo. Meus amados, Pilatos ficou quase louco. Não podia entender esse povo. É difícil entender a natureza humana. E quem não acreditou mesmo foi Barrabás. Porque quando os policiais soltaram as correntes de Barrabás, eu imagino que Barrabás bateu em seu rosto e pensou: o que está acontecendo comigo? Estou sonhando ou estou acordado? Eu, um assassino, um marginal, um pária da sociedade, um homem cruel, perverso,
um homem que merece morrer, estou solto. E aquele coitado